Olá, queridos irmãos, estamos mais uma vez aqui no Evangelho do Dia, é uma grande alegria poder estar com você, mais uma vez meditando a Palavra de Deus. Hoje é dia 29, quarta-feira. Estamos meditando hoje a palavra em Mateus, no capítulo 8, pode pegar na sua Bíblia, Mateus 8, do versículo 28, nós vamos até o final do capítulo 8, no versículo 34, tá legal? Então pega aí na sua Bíblia, Mateus 8, de 28 a 34. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 possessos, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "Que queres de nós, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles estava pastando uma manada de muitos porcos. Os demônios suplicaram-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos a manada de porcos." Ele disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos, e todos os porcos se precipitaram pelo despenhadeiro para dentro do mar, morrendo nas águas. Os que cuidavam dos porcos fugiram e foram até a cidade contar tudo, também o que houve com os possessos. A cidade inteira saiu ao encontro de Jesus, e logo que o viram, pediram-lhe que fosse embora da região. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Sempre que eu leio esse evangelho, eu costumo dizer a mesma coisa para começar a meditá-lo, né? Essa é uma passagem muito interessante, porque é uma das primeiras vezes na palavra de Deus onde acontece um exorcismo ao contrário, né? O que é um exorcismo? O exorcismo é quando acontece, quando você manda embora algum demônio, né? Esse é o processo de exorcismo, e depois o rito de exorcismo da igreja, quando um sacerdote nomeado pelo bispo realiza, né, o ritual de exorcismo, quando uma pessoa tem algum tipo de possessão demoníaca. O que é um exorcismo ao contrário? Em vez de você mandar o demônio embora, você manda Jesus, né? É uma coisa que parece engraçada, mas na verdade seria cômico se não fosse trágico, não? Porque imaginem só essa situação, né? Jesus aqui no Evangelho de hoje, ele vem trazer para nós o entendimento a respeito principalmente do poder que ele tem sobre tudo, né? Sobre todas as coisas, mas também acerca dos espíritos impuros, a respeito das forças demoníacas, né? Que nem sempre a gente precisa entender que é o demônio personificado, né? Mas coisas que ao nosso redor nos rondam, como depois lá na palavra lá de 2 Pedro vai dizer, né? Como leão que ruge pronto a nos devorar, né? Nós precisamos estar atentos a isso. Às vezes a gente num grande desejo de tentar contextualizar a realidade da nossa fé, a gente fica na contextualização e vai abandonando aos poucos o entendimento espiritual de cada coisa, né? É muito interessante porque estou gravando aqui a palavra com vocês hoje para que a gente possa meditar esse evangelho de hoje, mas só no dia de hoje eu conversei com 2 pessoas e conversando com essas 2 pessoas, em determinado momento eu cheguei à conclusão com elas, o demônio existe, né? O mal existe, infelizmente existe, a igreja diz que existe, né? Tem umas pessoas por aí que dizem que não existe, né? Mas elas não estão em comunhão com a igreja, esteja certo disso, porque a igreja diz, né, que o demônio existe. E mediante a isso nós precisamos compreender que determinados atos, determinadas situações, lembramos lá de Efésios, no capítulo 6, não é contra homens de carne a nossa luta, é contra os principados, as potestades, né? Então, às vezes, a gente está com uma dificuldade com uma pessoa, a gente acha que o demônio é a pessoa. Não, o demônio não é a pessoa. O demônio age nas situações, ele manipula as situações para que pessoas, situações, casos, seja lá o que for, possam de alguma forma atrapalhar a nossa proximidade consagrada, a nossa possibilidade de estar com Jesus, de estar com Deus, né? Calma lá, não podemos demonizar todas as coisas, né? Então, tropeço numa pedra, foi o demônio que me deu uma rasteira. Não, não foi. Você não prestou atenção, infelizmente, acabou tropeçando na pedra. Não é uma questão de demonizar tudo, mas é a questão de não perder.
aquilo que a igreja chama de média virtus, né? Ou seja, o meio termo, né? A gente precisa entender esse meio termo, né? As coisas não são totalmente espiritualizadas, mas não são completamente também físicas, materializadas, né? A gente precisa entender tudo isso, senão a gente vai colocar Jesus para fora mesmo, né? Senão a gente vai acabar expulsando Jesus. Olha que coisa maluca, né? Tá bom, existia ali então aquela manada de porcos, eram de 1000 porcos lá, que se precipitaram, então aquele homem perdeu aquele rebanho lá de porcos e tudo mais. Mas aqui a gente passa a entender que, por que eles expulsam Jesus? Os porcos são mais importantes do que essas duas pessoas, né? E a gente não está vivendo isso na nossa realidade hoje, gente, porque afinal de contas, né, o mercado de pet hoje é um dos mercados mais rentáveis que existe e gera milhões, bilhões, entende? Enquanto a gente vê irmãos nossos morrendo de fome, de frio, né, não precisamos ir longe, né? Aqui em São Paulo, na última semana, foram 9 irmãos de rua que morreram de frio, né? Não estou dizendo que a gente não deve cuidar dos animais, a gente sempre, infelizmente, hoje em dia, a gente tem que ficar fazendo esses contrapontos, né, para que as pessoas não entendam errado o que a gente está dizendo. Eu gosto muito de animais, até pouco tempo atrás a gente tinha um cachorrinho, tivemos que doar ele porque a nossa filha tem alergia ao pelo, mas gosto muito de animais, tudo isso, mas gente, animal é um animal, né? E eu vou contar uma coisa a vocês, quando a gente ofereceu o nosso cachorrinho para doação, houve quem na internet, nas redes sociais, nos questionassem dizendo assim, mas o cachorro chegou primeiro e agora vocês vão optar pela menina? Parece absurdo, mas aconteceu, irmãos. Por quê? Porque a vida do ser humano muitas vezes acaba não valendo nada, acaba valendo menos ainda do que a vida de um animal, né? E quando a gente está fazendo, quando a gente está fazendo isso, a gente está fazendo o quê? A gente está dizendo para Jesus, olha, melhor você ir embora daqui, porque você incomoda. Porque você está mostrando para a gente, você está colocando na nossa cara, você está mostrando que a vida do ser humano é muito mais importante, né? A vida de 2 seres humanos é muito mais importante do que uma manada de 1000 porcos que estavam ali, né? Mas não, as pessoas acham que os porcos são mais importantes, não, elas preferem que Jesus esteja longe, né? Vamos trazer para a nossa realidade, irmãos. A gente precisa ser muito sincero, existem muitos momentos da nossa vida que a gente faz isso, em que a palavra de Deus nos incomoda, em que a verdade que a Santa Igreja nos mostra nos incomoda e a gente prefere dizer para que Jesus esteja um pouquinho mais longe, para que Ele não incomode o nosso planejamento, a nossa realidade, a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos projetos, e que depois acabam sendo frustrados por si só, porque eles não têm a presença de Deus, e onde não tem a presença de Deus, nada é pleno, né? Vamos refletir isso hoje. Quantas vezes na minha vida, quantas vezes no dia, às vezes, eu acabo fazendo isso, acabo pedindo para que Jesus, acabo fazendo um exorcismo ao contrário, acabo tirando Jesus, expulsando Jesus da minha cidade, da cidade do meu coração e da minha vida. Para que a gente tenha consciência mediante a isso, é importante que a gente olhe ao nosso redor e olhando ao nosso redor, a gente ame o próximo como Jesus nos ensinou a amar. Assim a gente nunca vai expulsar Jesus, a gente vai trazer Jesus para perto de nós, porque onde 2 ou mais estão reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Obrigado pela sua participação nesse Evangelho, é sempre uma grande alegria partilhar ele com vocês, aqui junto ao site da Misericórdia, no nosso Facebook também. Deus abençoe muito o seu dia de hoje. Partilhe essa palavra com outras pessoas também, para que mais pessoas possam meditar o Evangelho com a gente. Tá legal? Deus abençoe. A gente se vê logo mais numa palavra do dia, o Evangelho do dia. Encontrou-se ajoelhado na frente do Senhor e pensou: Senhor, se você realmente existe, se realmente você me ama, manifesta-me o teu amor, mostra-me que você é Deus. Aliança de Misericórdia apresenta o lançamento Nivaldo, o Bom Ladrão. Adquira pelo telefone 11 3120 9191 3120 9191.